Quem tentou Adão e Eva para este pecado? Oi! Você já deu like? Ainda não? Vou esperar um pouquinho. Pronto? Já deu like? Então agora é só você se inscrever no canal. Ative o sininho, tem vídeo toda semana. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos novamente aqui para a nossa aula. Vamos fazer uma oração, pedir que o Senhor nos abençoe? Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, que é o estudo da Tua Palavra, onde aprendemos sobre o Senhor, onde aprendemos, ó Deus, tudo que é bom para a nossa salvação. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Estamos estudando o breve catecismo e a pergunta anterior foi: qual foi o pecado dos nossos primeiros pais? Eles comeram do fruto proibido. Vamos ler as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler o capítulo 3, versículo 4 e o versículo 13. Diz assim: Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás. O 13, que diz assim: Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Crianças, como estamos falando nessa unidade, estamos entendendo e aprendendo o que é o pecado. Hoje a nossa pergunta é: quem tentou Adão e Eva para este pecado? Satanás primeiro tentou Eva. Então ela deu fruto para Adão. É no cenário perfeito da criação do mundo que aconteceu essa tragédia. Como já falamos, o pecado entrou no mundo. O pecado entrou na vida de Adão e Eva. E foi ali, naquele cenário perfeito, que aconteceu o momento da terrível queda de Adão e Eva. Eles foram tentados pela serpente. A serpente primeiro tentou a Eva. Foi um dos versículos que nós lemos em Gênesis 3. No versículo 4 diz assim: Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Então a serpente, ela desde o início que conversava com Eva, ela estava mentindo, ela estava enganando a Eva. Porque Deus havia falado que se eles comessem o fruto, eles morreriam. E ela falou ao contrário do que Deus havia falado. Eles foram culpados porque deram ouvidos ao inimigo de Deus. E ao comerem do fruto, Eva comeu e Adão também comeu. E ao comerem do fruto, Adão e Eva completaram o ato pecaminoso, praticando assim o primeiro pecado. A serpente, ela falava, ela confrontava a ordem de Deus, ela distorceu a palavra de Deus, o que Deus havia dito para eles, e ela estava sendo usada pelo poder do maligno, o próprio inimigo de Deus, Satanás. Ele tomou conta do corpo da serpente. E então ele tentou a Eva e a Eva caiu em pecado. É o próprio Satanás quem falou com Eva. A tentação, crianças, não é pecado, mas cair na tentação sim. E foi o que o nosso representante e a sua esposa fizeram. Eles, além de serem tentados, eles caíram em tentação, completando assim o ato pecaminoso do pecado. Eles contrariaram
a ordem de Deus. Será que Adão e Eva pensaram pelo menos 2 vezes no que poderia acontecer? No que estavam para fazer? Outra coisa, crianças, não é no fruto em si que é o pecado, mas sim a questão deles comerem do fruto. O fruto em si não é pecado, mas Deus usou este meio, dando esta ordem clara: não comam lá daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E assim, Deus queria ver o senhorio, queria ver se eles entendiam, reconheciam o senhorio do Criador. O pecado é odioso, abominável a Deus e vai contra a natureza de Deus e a sua lei perfeita e santa. Todos nós estamos herdando o pecado de Adão, que era o nosso representante. Eu e você pecamos. Temos por merecimento a ira e a maldição de Deus sobre nós. Estamos separados da presença de Deus. E na prática isso significa que nós vamos sofrer aflições nesta vida. Assim como a morte, passarmos pela morte, que é consequência do pecado. A morte que atingiu a todos os homens. O pecado sempre estará exposto à ira e à maldição de Deus. Mas somente pela fé em Jesus é que nós podemos ser livres da ira e da maldição de Deus. E na nossa natureza pecaminosa, ainda nesta carne, nós passaremos pelas tentações e muitas vezes cairemos em pecado. Mas é com a ajuda do Espírito Santo é que nós podemos, no nosso coração, quando a tentação bater a porta do nosso coração, nós podemos dizer não. Com a ajuda do Espírito Santo. Ser tentados, crianças, todos nós teremos. Todos vão ver a tentação bater na porta do coração. Mas é necessário a gente então dizer não. Até Jesus foi tentado, mas ele não teve um pecado. Ele não teve um pecado sequer. E ele então pagou o preço do pecado na cruz. Ele sendo justo e inocente, sem pecado algum, sentiu a ira e a maldição de Deus quando ele morreu na cruz para nos salvar, para nos perdoar de todo pecado e nos ajudar até hoje a dizermos não às tentações das nossas vidas. E quando a tentação bater a porta do coração, pense 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias. Ore também quantas vezes for, para não cairmos no pecado. Cristo é aquele que pagou o preço do pecado e vai nos ajudar a sair das tentações. Aleluias! Que Deus te abençoe, fique com Deus e assim vamos orar agradecendo por esse estudo. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu sei que sou pecador, eu sei que tenho a natureza pecaminosa e que ainda hoje eu passo pela tentação da vida, mas me ajuda a não cair em pecado, me ajuda a fazer o que te agrada. Me ajuda a cumprir a sua ordem, a sua lei, a sua palavra. E me dê fé que Jesus é o meu Salvador. Em nome dele é que oramos. Amém. Crianças, que Deus te abençoe. Fique com Deus. Tchau.